Eric Trump acabou de perder 300 milhões de dólares, mas ele não está preocupado. Na verdade, ele está comprando mais. Em 6 meses, a família Trump transformou zero em 8,5 bilhões de dólares, com uma fábrica de Bitcoin no meio do deserto do Texas. Depois, perdeu 70% disso e ainda assim estão dobrando a aposta. Isso é loucura? Genialidade ou maior esquema de enriquecimento político da história das criptomoedas. O que eu descobri nos últimos dias vai fazer você repensar tudo sobre cripto, política e dinheiro. Fala, meu querido, aqui é o Mendes e nesse canal eu vou te deixar atualizado sobre tudo o que está rolando no mundo cripto. Por isso, já me dá aquela força e se inscreva no canal para você sempre ficar informado. Primeiro, deixa eu te contar o que está acontecendo agora lá no Texas. Imagina um galpão do tamanho de 5 campos de futebol. Dentro dele tem 78 mil computadores trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. O barulho ensurdecedor, o calor intenso e a missão minerar Bitcoin usando energia 100% americana. Esse é o American Bitcoin. E ela não é uma empresa qualquer. Criada em março de 2025, há menos de um ano, ela já abriu capital na Nasdaq e no primeiro dia de negociação, em setembro, as ações explodiram. A empresa chegou a valer 8,5 bilhões de dólares. Para você ter noção, empresas normalmente levam décadas para chegar nesse valor. O American Bitcoin fez isso em meses. Mas aqui vem o plot twist. As ações despencaram 70% desde então. Sim, você ouviu certo. 70% de queda em 3 meses. Então a pergunta que não quer calar é: isso é um golpe? Um império construído na areia? Ou é o futuro das criptomoedas nos Estados Unidos? A resposta é muito mais complexa do que você imagina. E para entender, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Antes de mergulhar na história dos Trump, você precisa entender o básico sobre mineração de Bitcoin. E prometo que vou explicar de uma forma tão simples que até sua avó entenderia. Bitcoin é uma moeda digital criada em 2009 por alguém chamado Satoshi Nakamoto, que até hoje ninguém sabe quem é de verdade. Diferente do real ou do dólar, o Bitcoin não é controlado por nenhum governo ou banco central. E aqui está o pulo do gato: só vai existir 21 milhões de Bitcoins no mundo. Nunca, não importa o que aconteça, não tem como criar mais. Isso torna o Bitcoin extremamente escasso. E o que é mineração? Pensa assim: a cada 10 minutos, a rede de Bitcoin gera um problema matemático super complexo. Milhares de computadores ao redor do mundo competem para resolver esse problema primeiro. O computador que resolve primeiro faz duas coisas: valida as transações de Bitcoin que aconteceram naqueles 10 minutos e ganha uma recompensa em Bitcoin. Hoje essa recompensa é de 3,125 bitcoins por bloco minerado. Com o Bitcoin valendo cerca de 90 mil dólares hoje, cada recompensa vale aproximadamente 280 mil dólares. Por que precisa de tanto computador? Nos primórdios, em 2009, você conseguia minerar 50 bitcoins com um laptop na sua casa. Mas com o tempo a competição ficou brutal. Quanto mais computadores competem, mais difícil fica o problema. Hoje você precisa de chips especializados que custam milhares de dólares cada. Galpões gigantescos cheios desses chips, muita energia elétrica e sistemas de resfriamento industrial, porque esses chips esquentam demais. E aqui entra o diferencial: quanto mais barata a energia, maior o lucro do minerador. É por isso que as fazendas de mineração ficam em lugares remotos, perto de fontes de energia barata. Nos Estados Unidos, a mineração de Bitcoin consome 2,3% de toda a eletricidade do país. E os EUA são o líder mundial em mineração, respondendo por 38% de todo o Bitcoin minerado no mundo. A Rússia fica em segundo lugar, com apenas 16%. Agora que você entende o cenário, vamos à história dos Trump. Fevereiro de 2025. Eric Trump estava comendo pizza num clube de golfe da família, em Júpiter, Flórida. Do outro lado da mesa, Asher Genote, um canadense de 31 anos, que dirige uma empresa de mineração chamada Root 8. Os dois tinham cerca de 100 amigos em comum nos círculos sociais, de Miami a Palm Beach, onde o pai de Eric, o presidente Donald Trump, comanda tudo do seu clube Mar-a-Lago. Eric e o irmão Donald Trump Jr. acabavam de criar a empresa chamada American Data Centers. Genote tinha várias fazendas de mineração espalhadas pelos Estados Unidos e Canadá. A ideia surgiu ali. E se a gente juntar as duas coisas? O que aconteceu depois é uma aula de como fazer negócios no mais alto nível. A Root8 separou toda a sua operação de mineração de Bitcoin,
transferiu essa operação para uma nova empresa, o American Bitcoin. A Root 8 ficou com 80% das ações da nova empresa. Os acionistas da America Data Center, incluindo Eric e Donald Jr., ficaram com 20%. Em março, eles anunciaram a empresa ao mundo. Em julho, levantaram 220 milhões de dólares em investimento privado. Em setembro, abriram capital na Nasdaq, de zero a empresa pública em 6 meses. E os números são absurdos. 78 mil servidores de mineração, 4 data centers espalhados pelo ZEUA, 563 bitcoins minerados somente no terceiro trimestre de 2025, com a receita de 64 milhões de dólares, e um estoque de Bitcoin no valor de 500 milhões de dólares. E o mais impressionante, a empresa tem apenas 5 funcionários. Sim, 5. Como? Porque eles não operam os data centers. Eles pagam a Root 8 para fazer isso. É o que chamamos de modelo Asset Light, leve em ativos. Isso não é novidade para a família Trump. Eles vêm fazendo isso há décadas no mercado imobiliário. O modelo é simples. O nome Trump é muito forte. Com isso, eles conseguem atenção. Com atenção, conseguem dinheiro. E com dinheiro, eles pagam outras pessoas para fazer o trabalho duro. E funciona muito bem. Mas o American Bitcoin é só a ponta do iceberg do império cripto dos Trump. Deixa eu te mostrar o quadro completo. World Liberty Financial, uma plataforma de DeFi, finanças descentralizadas. Memecoin Trump, o próprio presidente tem uma memecoin com seu nome. Ela chegou a valer bilhões e gerou centenas de milhões em lucros para a família. Trump Media, NFTs, coleções de imagens digitais do Donald Trump que foram vendidas por milhões. E stablecoins, moedas digitais atreladas ao dólar que a família planeja lançar. Os números totais são estratosféricos. Segundo o Financial Times, a empresa cripto da família Trump faturaram mais de 1 bilhão de dólares em apenas um ano, de outubro de 2024 a outubro de 2025. 1 bilhão de dólares. E o valor total do Império Cripto, mais de 3 bilhões de dólares em janeiro de 2026. Para comparar, muitas empresas tradicionais levam 50, 100 anos para construir esse tipo de patrimônio. Os Trump fizeram em menos de 2 anos no mundo cripto. Agora vem a parte onde eu preciso ser brutalmente honesto contigo. Lembra que eu falei que as ações do American Bitcoin despencaram 70%? Isso aconteceu porque o Bitcoin caiu mais de 25% desde agosto de 2025. Os investidores entraram em pânico e houve uma liberação de ações em dezembro. Investidores que compraram antes podiam finalmente vender. O valor das ações caiu de quase 13 dólares para cerca de 2,30 em 3 meses. Eric Trump perdeu mais de 300 milhões de dólares no papel. A memecoin Trump perdeu outros 117 milhões. Mas contrariando o mercado, Eric e os outros executivos compraram mais ações durante a queda. Eles estão dobrando a aposta. Por quê? Porque eles acreditam, ou querem que você acredite, que é um investimento de longo prazo. Eric disse: a volatilidade é nossa amiga. Tenho mais convicção em cripto agora do que nunca. Se você está pensando em investir nisso, precisa entender. Risco político. O que acontece quando Trump não for mais o presidente? Todo esse apoio político some. Risco tecnológico. E se o Bitcoin for substituído por outra tecnologia? Risco regulatório. E se governos começarem a proibir ou restringir cripto? Risco de mercado. Cripto é extremamente volátil. Você pode perder 70% do seu dinheiro em meses. Risco de reputação. Investir em algo ligado aos Trump pode ser politicamente controverso. Não estou dizendo que é bom ou ruim. Estou dizendo que você precisa conhecer os riscos. Tá, mas por que você deveria se importar com tudo isso? Porque essa história não é só sobre os Trump. É sobre o futuro do dinheiro. Os Estados Unidos e a China estão numa corrida silenciosa para dominar o mercado de criptomoedas. Por quê? Porque quem controla a infraestrutura de cripto no futuro pode controlar uma parte enorme da economia digital global. É como a corrida espacial dos anos 60, mas com dinheiro digital. Os EUA já são o maior minerador de Bitcoin do mundo, com 38% do total. A China, que antes dominava, caiu para menos de 5% depois de proibir a mineração. A política está em tudo. Essa história mostra como política, tecnologia e dinheiro estão completamente entrelaçados hoje. Suas decisões sobre onde trabalhar, onde investir, que tecnologia usar, tudo isso é influenciado por decisões políticas. Você não precisa ser um especialista em política, mas precisa estar atento. Então, o que vai acontecer com o American Bitcoin e o império cripto dos Trump? Se o Bitcoin continuar sendo adotado globalmente,
se os Estados Unidos manterem políticas pró-cripto e se a empresa conseguir escalar suas operações, o American Bitcoin pode se tornar uma das maiores mineradoras do mundo. E os 500 milhões de dólares em Bitcoin que eles têm podem virar 1 ou 2 bilhões. E a família Trump pode ter criado um legado duradouro no mundo tech. Mas, se o mercado Bitcoin entrar no mercado baixista prolongado, e se houver regulações severas, e se os conflitos de interesse resultarem em investigações, a empresa pode perder valor rapidamente. Os investidores que compraram ações a 13 dólares e viram cair para 2 podem nunca recuperar o dinheiro. E o império cripto Trump pode ser lembrado como mais uma bolha especulativa que estourou. Independente do que aconteça com o American Bitcoin especificamente, essa história já mudou o jogo. Ela mostrou que políticos e suas famílias podem lucrar bilhões com cripto. Agora é sua vez. Depois de tudo que você viu nesse vídeo, eu tenho uma pergunta para você. Você acha que os negócios cripto da família Trump são um conflito de interesse? Ou é só o capitalismo funcionando? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E se esse vídeo agregou valor, se você aprendeu algo novo, se você acha que mais pessoas precisam saber dessa história, deixa aquele like e se inscreva, porque isso me ajuda demais. Tamo junto e até a próxima.